A Ilustre Casa de Ramires, de Eça de Queiroz. Capítulo 1. Desde as 4 horas da tarde, calor e silêncio do domingo de junho, o fidalgo da torre, em chinelos, com uma quinzena de linho envergada sobre a camisa de chita cor-de-rosa, trabalhava. Gonçalo de Mendes Ramires, que naquela sua velha aldeia de Santa Irena e na vila vizinha, a asseada e vistosa Vila Clara, e mesmo na cidade, em Oliveira, todos conheciam pelo fidalgo da torre, trabalhava numa novela histórica, A Torre de Dom Ramires, destinada ao primeiro número dos Anais de Literatura e de História, revista nova, fundada por José Lúcio Castanheiro, seu antigo camarada de Coimbra, nos tempos de cenáculo patriótico, em casa de Severinas. A livraria clara e larga, escaiolada de azul, com pesadas estantes de pau preto, onde repousavam, no pó e na gravidade das lombadas de carneira, grossos fólios de convento e de foro, respirava para o pomar por 2 janelas, uma de peitoril e poias de pedra almofadadas de veludo, outra mais rasgada, de varanda, frescamente perfumada pela Madre Silva, que se enroscava nas grades. Diante dessa varanda, na claridade forte, pousava a mesa. Mesa imensa, de pés torneados, coberta com uma colcha desbotada de damasco vermelho e atravancada, nessa tarde, pelos rijos volumes de história genealógica, todo o vocabulário de Bultó, tomos toldos do panorama e, ao canto, em pilha, as obras de Walter Scott, sustentando um copo cheio de cravos amarelos. E daí, da sua cadeira de couro, Gonçalo de Mendes Ramires, pensativo diante das tiras de papel almaço, roçando pela testa a rama da pena de pato, avistava sempre a inspiradora da sua novela, a torre, a antiquíssima torre, quadrada e negra sob os limoeiros do pomar que em redor crescera, com uma pouca de era no cunhal rachado, as fundas frestas gradeadas de ferro, as ameias e a miradora bem cortadas, no azul de junho, robusta sobrevivência do paço acastelado da falada honra de Santa Irena, solar dos Mendes Ramires, desde os meados do século X. Gonçalo Mendes Ramires, como confessava esse severo genealogista, um morgado cidadelho, era certamente o mais genuíno e antigo fidalgo de Portugal. Raras famílias, mesmo coevas, poderiam traçar a sua ascendência por linha varonil e sempre pura até aos vagos senhores de, entre Douro e Minho, mantinham castelo e terra morada, quando os barões francos desceram, com pendão e caldeira, na hoste do Borgonhão. E os Ramires entroncavam limpidamente a sua casa, por linha pura e sempre varonil, no filho do conde Nuno Mendes, aquele agigantado Ordolho Mendes, senhor de Treixedo e de Santa Ireneia, que casou em 967 com Dona Eldoara, condessa de Carrion, filha de Bermudo, o Gutoso, rei de Leão. Mais antigo na Espanha que o condado portugalense, rijamente como ele, crescera e se afamara o solor de Santa Ireneia, resistente como ele às fortunas e aos tempos. E depois, em cada lance forte da história de Portugal, sempre um Mendes Ramires avultou grandiosamente pelo heroísmo, pela lealdade, pelos nobres espíritos. Um dos mais esforçados da linhagem, Lourenço, por alcunha o Cortador, colasso de Afonso Henriques, com quem, na mesma noite, para receber a pranchada de cavaleiro volar às armas na Sé de Samora, aparece logo na Batalha de Ourique, onde também avista Jesus Cristo sobre finas nuvens de ouro, pregado numa cruz de 10 côvados. No cerco de Tavira, Martins Ramires, freire de Santiago, arrompe a golpes de acha um postigo de couraça, rompe por entre as cimitarras que lhe decepam as 2 mãos e surde na quadrela de Torre Albarrã, com os 2 pulsos a esguichar sangue, brandando alegremente ao mestre Dom Paio Pérez, Tavira é nossa, real, real por Portugal. O velho Egas Ramires, fechado na sua torre, com a levadiça erguida, as barbancãs e aliçadas de frecheiros, nega a acolhida El Rei de Dom Fernando e de Leonor Teles, que corriam a norte em folgares e caçadas, para que a presença da adúltera não macule a pureza extrema do seu solar. Em Aljo Barrota, Diogo Ramires, o trovador, desbarata um troço de besteiros, mata o adiantado mor de Galiza e por ele, não por outro,
cai derribado o pendão real de Castela, em que, ao fim da lide, seu irmão de armas, Dom Antão de Almada, se embrulhou para o levar, dançando e cantando ao mestre Davis. Sobre os muros de Arzila combatem magnificamente Dons Ramires, o idoso Soeiro e seu neto Fernão. E diante do cadáver do velho, trespassado por 4 virotes, estirado no pátio da Alcáceva, ao lado do corpo de Conde de Marialva, Afonso V arma juntamente cavaleiros, o príncipe seu filho e Fernão Ramires, murmurando entre lágrimas: Deus vos queira tão bons como esses que aí jazem. Mas eis que Portugal se faz aos moldes. E raras são, então, as armadas e os combates do Oriente em que se não esforça um Ramires. Ficando na lenda trágica marítima aquele nobre capitão do Golfo Pérsico, Baltazar Ramires, que, no naufrágio de Santa Bárbara, reveste a sua pesada armadura e, no castelo de proa, hirto se afunda em silêncio com a nau, que se afunda encostado à sua grande espada. Em Alcácer Quibir, onde 2 Ramires, sempre ao lado de El Rei, encontram morte soberba, o mais novo, Paulo Ramires, pajem do guião, nem leso nem ferido, mas não querendo mais vida, pois que El Rei não vivia, colhe um ginete solto, apanha uma acha de armas e, gritando: Vai-te, alma, que já tardas servir teu senhor, entra na chusma mourisca e para sempre desaparece. Sob os Filipes, os Ramires, amuados, bebem e caçam nas suas terras, reaparecendo com os Braganças, um Ramires Vicente, governador de armas de entre Douro e Minho por Dom João IV, mete a Castela, destroça os espanhóis do conde Benavente e toma Fuente de Guinhal, a cujo furioso saco preside na varanda de um convento de franciscanos, em mangas de camisa, comendo talhadas de melancia. Já, porém, como a nação degenera a nobre raça, Álvaro Ramires, válido de Dom Pedro II, brigão façanhudo, atordou a Lisboa com ruaças, furta a mulher de um veador da fazenda que mandara matar a pauladas por pretos, incendeia em Sevilha, depois de perder, sem dobrões, uma casa de tavolagem e termina por comandar uma urca de piratas na frota de Murad, um maltrapilho. No reinado do senhor Dom João V, Nuno Ramires brilha na corte, ferra as suas mulas de prata e arruína a casa celebrando suntuosas festas de igreja em que canta no coro vestido com o hábito de irmão III de São Francisco. Outro Ramires, Cristóvão, presidente da mesa de consciência e ordem, alcovita os amores de El Rei Dom José I com a filha do prior de Sagavém. Pedro Ramires, provedor e feitor mor das alfândegas, ganha fama em todo o reino pela sua obedicidade, a sua chalaça, as suas proezas de glutão no passo da Bem-Posta com o arcebispo de Salónica. Inácio Ramires acompanha Dom João VI ao Brasil como reposteiro mor, negocia em negros, volta com um baú carregado de peças de ouro que lhe rouba um administrador, antigo frade capuchinho, e morre no seu solar da cornada de um boi. O avô de Gonçalo, Damião, doutor liberal dado às musas, desembarca com Dom Pedro do Mindelo. Compõe as empoladas proclamações do partido, funda um jornal, o Antifrade, e depois das guerras civis arrasta uma existência reumática em Santa Irneia, embrulhado no seu capotão de briche, traduzindo para vernáculo com um léxico e um pacote de Simonte as obras de Valério e os Flacos. O pai de Gonçalo, ora regenerador, ora histórico, vivia em Lisboa no Hotel Universal, gastando as solas pelas escadarias do banco hipotecário e pelo lajedo da arcada, até que o ministro do reino, cuja concubina, corista de São Carlos, ele fascinara, o nomeou, para o afastar da capital, governador civil de Oliveira. Gonçalo, esse, era bacharel, formado com um R no 3º ano. E nesse ano, justamente, se estreou nas letras Gonçalo Mendes Ramires. O seu companheiro de casa, José Lúcio Castanheiro, algarvio muito magro, muito macilento, de enormes óculos azuis, a quem Simão Craveiro chamava o Castanheiro Patriotinheiro, fundaram um semanário, A Pátria. Com um aleventado intento, afirmava sonoramente o prospecto, de despertar não só na mocidade académica, mas em todo o país, do Cabo Sileiro ao Cabo de Santa Maria, o amor tão arrefecido das belezas, das grandezas e das glórias de Portugal. Devorado por essa ideia, a sua ideia,
Sentindo nela uma carreira, quase uma missão, Castanheiro incessantemente, com ardor teimoso de apóstolo, clamava pelos botequins da Sofia, pelos claustros da universidade, pelos quartos dos amigos entre a fumaça dos cigarros, a necessidade de caramba de reatar a tradição, de desatulhar caramba Portugal do alivião, do estrangeirismo. Como o semanário apareceu regularmente durante 3 domingos e publicou realmente estudos recheados de grifos e citações sobre as capelas da batalha, a tomada de Ormuz, a embaixada de Tristão da Cunha, começou logo a ser considerado uma aurora, ainda pálida, mas segura, do renascimento nacional. E alguns bons espíritos da academia, sobretudo os companheiros de casa do Castanheiro, os 3 que se ocupavam das coisas do saber e da inteligência, porque dos 3 restantes um era homem de cacete e forças, o outro guitarrista e o outro premiado. Passaram aquecidos por aquela chama patriótica a esquadrinhar na biblioteca, nos grossos tomos, nunca antes visitados, de Fernão Lopes, de Rui de Pina, de Azurara, proezas e lendas, só portuguesas, só nossas, como suplicava o Castanheiro, refizessem à nação abatida uma consciência da sua heroicidade. Assim crescia o cenáculo patriótico da Casa das Severinas. E foi então que Gonçalo Mendes Ramires, moço muito afável, esbelto e louro, de uma brancura sã de porcelana, com os finos e risonhos olhos que facilmente se enterneciam, sempre elegante e apurado na batina e no verniz dos sapatos, apresentou ao Castanheiro, num domingo, depois do almoço, 11 tiras de papel intituladas Dona Guilomar. Nelas se contava a velhíssima história da castelã que, enquanto, longe nas guerras do ultramar, o castelão barbudo e cingido de ferro atira a acha de armas às portas de Jerusalém, recebe ela na sua câmara, com os braços nus por noite de maio e de lua, o pajem de anulados cabelos. Depois ruge o inverno, o castelão volta, mais barbudo, com um bordão do rameiro, pelo vílico do castelo, homem espreitador e de amargos sorrisos, conhece a traição, a mácula no seu nome tão puro, honrado em todas as Espanhas. E aí do pajem, ai da dama, logo os sinos tães afinados, já no patim da alcáceva o verdugo, de capuz escarlate, espera encostado ao machado, entre 2 cepos cobertos de panos de medó. E no final choroso da Dona Guilomar, como em todas essas histórias do romanceiro de amor, também brotavam rentaches 2 sepulturas escavadas no ermo, 2 roseiras brancas, a que o vento enlaçava os aromas e as rosas. De sorte que, como notou José Lúcio Castanheiro, coçando pensativamente o queixo, não ressaltava nesta Dona Guilomar nada que fosse só português, só nosso, abolhando no sol e da raça. Mas esses amores lamentosos passavam num solar de Ribacoa os nomes dos cavaleiros. Ramariques, Ordonho, Froilas, Gutierres, tinham delicioso sabor godo. Em cada tira ressoavam brandamentos genuínos, buffet, Mendes pela Gorja, Pajem, o meu Morzelo. E através de toda essa vernacuidade circulava uma suficiente turba de cavalariços com saios alvadios, beguinos sumidos na sombra das cogulas, ou vençais sobrasando fartas bolsas de couro, os chões espostejando nédios lombos de cerdo. A novela, portanto, marcava um salutar retrocesso ao sentimento nacional. E depois, acrescentava o Castanheiro, este velhaco do Gonçalinho, surdo com este estilo terço, másculo de boa cara arcaica, de ótima cor arcaica, lembra até o Bobo, o monge de Cister. A Guilomar realmente é uma castelã vaga, da Bretanha ou da Aquitânia, mas no vílico, mesmo no castelão, já transpareceram bons portugueses de fibra e de alma, de entre Douro e Cávado. Sim, senhor, quando o Gonçalinho se enfronhar dentro do nosso passado, das nossas crónicas, temos enfim nas letras um homem que sente bem o torrão, sente bem a raça. Dona Guilomar encheu 3 páginas da Pátria. Nesse domingo, para celebrar a sua entrada na literatura, Gonçalo Mendes Ramires pagou aos camaradas do cenáculo e a outros amigos uma ceia, onde foi aclamado, logo depois do frango com ervilhas, quando os moços do Camolino esbaforidos renovavam as garrafas de colares, como o nosso Walter Scott. Ele, de resto, anunciara já com simplicidade um romance em 2 volumes, fundado nos anais da sua casa,
no rude feito de sublime orgulho de Truquecino Mendes Ramires, o amigo e alferes-mor de Dom Chance I. Por temperamento, por aquele saber especial de trajes e alfaias que revelara na Dona Guiomar, até pela antiguidade da sua linhagem, Gonçalino parecia gloriosamente voltado a restaurar em Portugal o romance histórico. Possuía uma missão e começou logo a passear pela calçada pensativo com um gorro sobre os olhos, como quem anda reconstruindo o mundo. No ato desse ano, levou o R. Quando regressou das férias para o 4º ano, já não refervia na Rua da Matemática o cenáculo ardente dos patriotas. O castanheiro formado vegetava em Vila Real de Santo António, com ele desaparecera a pátria e os moços gelosos, que na biblioteca esquadrinhavam as crónicas de Fernão Lopes e de Azurara, desamparados por aquele apóstolo que os levantava, recaíram nos romances de Georges Onet e retomaram à noite o taco nas bilhares da Sofia. Gonçalo voltava também mudado, de luto pelo pai que morrera em agosto, com a barba crescida, sempre afável e suave, porém mais grave, a ver-se a ceias e a noites errantes. Tomou um quarto no Hotel Mondego, onde o servia de gravata branca um velho criado de Santa Irneia, o Bento. E os seus companheiros preferidos foram 3 ou 4 rapazes que se preparavam para a política, folheavam atentamente o Diário das Câmaras, conheciam alguns enredos da corte, proclamavam a necessidade de uma orientação positiva e de um largo fomento rural, consideravam com leviandade reles e jacobina a irreverência da academia pelos dogmas e, mesmo passeando ao luar, no Choupal e no Penedo da Saudade, discorriam com ardor sobre os 2 chefes de partido, o Brás Vitorino, um homem novo dos regeneradores, e o velho barão de São Fulgêncio, chefe clássico dos históricos. Inclinado para os regeneradores, porque a regeneração lhe representava tradicionalmente ideias de conservantismo, de elegância culta e de generosidade, Gonçalo frequentou então o Centro Regenerador da Couraça, onde aconselhava à noite, tomando chá preto, o fortalecimento das autoridades da coroa e uma forte expansão colonial. Depois, logo na primavera, desmanchou alegremente esta gravidade política, ainda tresnoitou na taberna do Camolino, em bacalhoadas festivas, entre o estridor das guitarras, mas não aludiu mais ao seu grande romance em 2 volumes. Ou recuara ou se esquecera da sua missão de arte histórica. Realmente só na Páscoa, no 5º ano, retomou a pena, para lançar na Gazeta do Porto, contra um seu patrício, o Dr. André Cavaleiro, que o Ministério do Sr. Fulgêncio nomeara governador civil de Oliveira. 2 correspondências muito acerbas, de um rancor intenso e pessoal, a ponto de chasquear a feroz bigodeira negra da sua excelência. Assinara Juvenal, como outrora o pai, quando publicava comunicados políticos de Oliveira nessa mesma Gazeta do Porto, jornal amigo, onde um Vilar Mendes, seu remoto parente, redigia a revista estrangeira. Mas lera aos amigos no centro. Os 2 botes decisivos que atiraram o Sr. Cavaleiro abaixo do seu cavalo. E um desses moços sérios, sobrinho do bispo de Oliveira, não disfarçou o seu assombro. Oh, Gonçalo, eu sempre pensei que você e o Cavaleiro eram íntimos. Se bem me lembro, quando você chegou a Coimbra para os preparatórios, viu na casa do Cavaleiro, na rua de São João. Pois não há uma amizade tradicional, quase histórica, entre Ramires e Cavaleiros? Eu pouco conheço Oliveira, nunca andei para os vossos sítios, mas até creio que Corinde, a quinze do Cavaleiro, pega com Santa Irneia. E Gonçalo enregou a face, a sua risonha e lisa face, para declarar secamente que Corinde não pegava com Santa Irneia, que entre as 2 terras corriam muito justificadamente a ribeira de Coice, e que o Sr. André Cavaleiro, e sobretudo cavalo, era um animal detestável que pastava na outra margem. O sobrinho do bispo saudou e exclamou: "Sim, senhor, boa piada!" Um ano depois da formatura, Gonçalo foi a Lisboa por causa da hipoteca da sua quinta de Praga, junto ao Lamigo, que certo for anual, de 10 reis e meia galinha, devido ao abade de Praga, andava empecendo terrivelmente nos conselhos do banco hipotecário. E também para conhecer mais estreitamente o seu chefe, o Brás Vitorino, mostrar lealdade e submissão partidária, colher algum fino conselho de conduta política.
Ora, uma noite, voltando de jantar em casa da velha Marquesa de Loredo, a tia Loredo, que morava a Santa Clara, esbarrou no Rossio com José Lúcio Castanheiro, então empregado no Ministério da Fazenda na repartição dos próprios nacionais. Mais defecado, mais macilento, com os óculos mais largos e mais tenebrosos, o Castanheiro ardia todo, como em Coimbra, na chama da sua ideia, a ressurreição do sentimento português. E agora, alargando as proporções condignas da capital, o plano da pátria labutava devoradoramente na criação de uma revista quinzenal de 70 páginas, com capa azul, os Anais da Literatura e de História. Era uma noite de maio, macia e quente, e passeando ambos em torno das fontes secas do Rossio, Castanheiro, que sobrançava um rolo de papel e um gordo fólio encadernado em bezerro, depois de recordar as cavaqueiras geniais da Rua da Misericórdia, de mal dizer a falta de intelectualidade de Vila Real de Santo António, voltou sofregamente à sua ideia e suplicou a Gonçalo Mendes Ramires que lhe cedesse para os anais esse romance que ele anunciara em Coimbra sob o seu avoengo Truquecim de Ramires, Alferes-Mor de Sanches I. Gonçalo, rindo, confessou que ainda não começara essa grande obra. Ah, murmurou Castanheiro, estancando com os negros óculos sobre ele, duros e desconsolados. Então você não persistiu? Não permaneceu fiel à ideia? Encolheu os ombros, resignadamente, já acostumado, através da sua missão, a esses desfalecimentos de patriotismo. Nem consentiu que Gonçalo, humilhado perante aquela fé que se mantivera tão pura e servidora, aludisse como desculpa ao inventário laborioso da casa depois da morte do papá. Bem, acabou por Castinari Lusitano Est. Trabalha agora no verão. Para portugueses, menino, o verão é o tempo das belas fortunas e dos rios feitos. No verão nasce Nuno Álvares de Bom Jardim. No verão se vence em Alves Barrota. No verão chega o Gama Índia. E no verão vai o nosso Gonçalo escrever uma novelazinha sublime. De resto, os anais só aparecem em dezembro, caracteristicamente no 1º de dezembro. E você, em 3 meses, ressuscita o mundo. Sério, Gonçalo Mendes. É um dever, um santo dever, sobretudo para os novos, colaborar nos anais de Portugal. Menino, morre por falta de sentimento nacional. Nós estamos imundamente morrendo de mal de não ser portugueses. Parou, ondeou o braço magro, como a correia de um átego, num gesto que açoitava o Rossio, a cidade, toda a nação, sabia o amigo Gonçalinho o segredo dessa borracheira sinistra. É que dos portugueses os piores desprezavam a pátria e os melhores ignoravam a pátria. O remédio? Revelar Portugal, valorizar Portugal. Sim, amiguinho. Organizar com estrondo o reclamo de Portugal, de modo que todos os conheçam, ao mesmo como se conhece o xarope peitoral de James, hein? E que todos os adoptem, ao menos como se adoptou o sabão do Congo, hein? E conhecido, adoptado, que todos os amem, enfim, nos seus heróis, nos seus feitos, mesmo nos seus defeitos, em todos os seus padrões, e até nas veras pedrinhas da sua calçada. Para esse fim, o maior a empreender, nesse apagado século da nossa história, fundava ele os anais. Para berrar, para atroar Portugal aos bramidos sobre os telhados com a notícia inesperada da sua grandeza, e aos descendentes dos que outrora fizeram o reino incumbia, mais que a outros, o cuidadoso piedoso de o refazer. Como? Reatando a tradição, caramba! Assim vocês, por essa história de Portugal fora, vocês são uma enfiada de Ramires de toda a beleza. Mesmo o desembargador, o que comeu numa ceia de Natal dos Leitões. É apenas uma barriga, mas que barriga! Há naquela uma pujança heroica de prova a raça mais forte do que promete a força humana, como diz Camões. 2 leitões, caramba! Até enternece. E aos outros Ramires, o de Silves, o de Alves Barrota, os de Arzila, os da Índia, e os 5 valentes, de quem você talvez nem saiba que morreram no salado. Pois bem, ressuscitar esses varões e mostrar nele a alma façanhuda, o querer sublime de que nada verga, é uma soberba lição aos novos. Tonifica, caramba! Pela consciência que renova de termos sido tão grandes, sacode esse xoxo consentimento nosso em permanecermos pequenos. É que eu chamo de reatar a tradição. E depois feito por você próprio, Ramires. Que chique! Caramba, que chique! É um fidalgo, o maior fidalgo de Portugal, que, para mostrar a heroicidade da pátria, abre simplesmente, sem sair do seu solar, os arquivos da sua casa, velha de mais de 1000 anos.
é de rachar. E você não precisa fazer um grosso romance, nem um romance muito desenvolvido, está na índole militante das revistas. Basta um conto de 20 ou 30 páginas. Está claro, os anais, por hora, não podem pagar. Também você não precisa. E que diabo, não se trata de pecúnia, mas de uma grande renovação social. E depois, menino, a literatura leva a tudo em Portugal. Eu sei que o Gonçalo, em Coimbra, ultimamente frequentava o Centro Regenerador. Pois, amigo, de folhetim em folhetim se chega a São Bento. A pena agora, como a espada outrora, edifica reinos. Pense você nisto, e adeus, que ainda hoje tenho de copiar para a letra cristã este estudo de Henriques sobre Ceilão. Você não conhece o Henriques? Não conhece? Ninguém conhece, pois quando na Europa, nessas grandes academias da Europa, há uma dúvida sobre a história ou a literatura singalense, gritam para cá, para um Henriques. Abalou, agarrado ao seu rolo e ao seu tomo, e Gonçalo ainda o avistou na porta e claridade da tabacaria Nunes, agitando o braço esguio de apóstolo diante de um sujeito obeso, de vasto colete branco, que recuava com espanto, assim perturbado no quieto gozo do seu grosso charuto e da doce noite de maio. O fidalgo da torre recolheu para Bragança, impressionado, ruminando a ideia do patriota. Tudo nela o seduzia, e lhe convinha a sua colaboração numa revista considerável de 70 páginas, em companhia de escritores doutos, lentos das escolas, antigos ministros, até conselheiros de Estado. A antiguidade da sua raça, mais antiga que o reino, popularizava por uma história de heroica beleza em que, com todo o fulgor, ressaltava a bravura e a soberba de alma dos Ramires. E, enfim, a seriedade académica do seu espírito, o seu nobre gosto pelas investigações eruditas, aparecendo no momento em que tentava a carreira do Parlamento e na política. E o trabalho, a composição moral dos vistosos Ramires, a ressurreição arqueológica do viver afonsino, as 100 tiras de Almaço a atulhar de prosa forte, não o assustavam, não, porque felizmente já possuía a sua obra, e cortada em bom pano, alinhavada com linha hábil. Seu tio Duarte, irmão de sua mãe, uma senhora de Guimarães, da Casa das Balsas, nos seus anos de ociosidade e imaginação, de 1845 a 1850, entre a sua carta de bacharel e o seu alvará de delegado, fora poeta, e publicara no Bardo, Semanário de Guimarães, um poemeto em verso solto, O Castelo de Santa Irneia, que assinara com 2 iniciais, D.B. Esse castelo era o seu, o paço antiquíssimo, de que restava a negra torre entre os limoeiros da horta. E o poemeto contava, com romântico garbo, um lance de alvidez feudal em que se sublimara Tordesilhas, Ramires, Alferes Morte, Sancho I, durante as contendas de Afonso II e das senhoras infantas. Esse volume do bardo, encadernado em marroquim, com o brasão dos Ramires, o Açor negro em campo escarlate, ficara no arquivo da casa como um trecho da crónica heroica dos Ramires. E muitas vezes, em pequeno, Gonçalo recitara, ensinados pela mamã, os primeiros versos do poema, de tão harmoniosa melancolia. Na palidez da tarde, entre a folhagem que o outono amarelece, era com esse sombrio feito do seu vago avoengo que Gonçalo Mendes Ramires decidira em Coimbra, quando os camaradas da pátria e das cheias o aclamavam o nosso Walter Scott, compor um romance moderno num realismo épico, em 2 robustos volumes, formando um estudo ricamente colorido da meia-idade portuguesa. E agora lhe servia, e com deliciosa facilidade, por essa novela curta e sóbria de 30 páginas que convinha aos anais. No seu quarto de Bragança, abriu a varanda e, debruçado, acabando o charuto, na dormente suavidade da noite de maio, ante a majestade silenciosa do rio e da lua, pensava recaladamente que nem teria a canseira de esmiuçar as crónicas e os folhos baçudos. Com efeito, toda a reconstrução histórica a realizara solidamente com um saber destro, o tio Duarte. O paço acastelado de Santa Irneia, com as fundas carcovas, a torre Alberrã, a alcáçova, a masmorra, o farol e o balzão, o velho Tordesilhas, enorme, e os seus focos de cabelos e barbas ancestrais derramados sobre a louriga de malha,
os cérvos mouriscos de sorrões de couro cavando os regueiros da horta, os oblatos resmungando à lareira as vidas dos santos, os pajens jogando no campo do tavolado, tudo ressurgia com verídico realce no poemeto do tio Duarte, onde recordava mesmo certos lances, o trovão açoitado, o festim e os uchões que arrombavam as cubas de cerveja, a jornada do Violante Ramires para o mosteiro de Lourvão. Junto à fonte morisca, entre os olmeiros, a cavalgada para. Um enredo todo com a sua paixão de grandeza bárbara, os recontros bravios em que se sacia um punhal, os rancores de raça, o heróico falar despedido de lábios de ferro, lá estavam nos versos do Titi, sonoros e bem balançados. Monja, escuta, o solar de Dom Ramires, por si, e pedra a pedra se aluíra, se jamais um bastardo lhe pisasse, com sapato aviltado as lajes puras. Na realidade, só lhe restava transpor as fórmulas fluídas do romantismo de 1856 para a sua prosa tersa e máscula, como confessava o Castanheiro, de ótima cor arcaica, lembrando o bobo. E era um plágio? Não. A quem é com mais seguro direito do que ele, Ramires pertencia à memória dos Ramires históricos? A ressurreição do velho Portugal, tão bela no castelo de Santa Ireneia, não era obra individual do tio Duarte, mas dos herculanos, dos rebelos, das academias, da erudição esparsa. E, de resto, quem conhecia hoje esse poemeta, e mesmo o bardo, delegado de semanário, passara durante 5 meses, há 50 anos, numa vila de província. Não hesitou mais, seduzido. E enquanto se despia, depois de beber aos golpes um copo de água com bicarbonato de soda, já martelava a primeira linha do conto à maneira lapidária de Salambou. Era nos passos de Santa Ireneia, por uma noite de inverno, na sala alta da Alcáçova. O outro dia procurou José Lucílio Castanheiro na repartição dos próprios nacionais à pressa, porque depois de uma conferência no Banco do Boticário ainda prometera acompanhar as primas celas a uma exposição de bordados na Livraria Gomes. E anunciou ao patriota que, positivamente, lhe assegurava para o primeiro número dos Anais a novela que já decidira o título, A Torre de Dom Ramires. Que lhe parece? Deslumbrado, José Castanheiro atirou os magríssimos braços, resguardados pelas mangas de alpaca, até à abóbada do esguio corredor em que o recebera. Sublime! A Torre de Dom Ramires! O grande feito de Truquezinho de Mendes Ramires, contado por Gonçalo Mendes Ramires, e tudo na mesma torre. Na torre, e velho Truquezinho pratica o feito. E 700 anos depois, na mesma torre, o nosso Gonçalo conta o efeito. Caramba, menino, carambíssima! Isso é que é reatar a tradição? 2 semanas depois, de volta a Santa Ireneia, Gonçalo mandou um criado da quinta com uma carroça a Oliveira, a casa do seu cunhado José Barrolo, casado com Gracinda Ramires, para lhe trazer da rica livraria clássica que o Barrolo herdara do tio Dião de Sé todos os volumes da história genealógica e, acrescentava numa carta, todos os cartapácios que por lá encontrares com o título de Crónicas de Rei Fulano. Depois, do pó das suas estantes, desenterrou as obras de Walter Scott, volumes desirmanados do Panorama, a História de Herculano, o Bobo, o Monstro de Cister. E assim, abastecido, com uma farta resma de tiras de almaço sobre a banca, começou a repassar o poemeta do tio Duarte, inclinado ainda a transpor para a aspereza de uma manhã de dezembro, como mais congênere com a rudeza feudal dos seus avós, aquela lúcida cavalgada de donas, monjas e homens de armas que o tio Duarte estendera através de uma suave melancolia autumnal pelas veigas do Mondego. Na palidez da tarde, entre a folhagem, que o outono amarelece. Mas como era então junho e a lua crescia, Gonçalo determinou por fim aproveitar as sensações de calor, luar e arvoredos que lhe fornecia a aldeia para levantar, logo à entrada da sua novela, o negro e imenso paço de Santa Ireneia, no silêncio de uma noite de agosto, sob o resplendor da lua cheia. E já enchera desembaraçadamente, ajudado pelo bardo, 2 tiras, quando uma desavença com o seu caseiro, o Manuel Reilho, que amanhava a quinta por 800.000 réis de renda, veio perturbar na fresca e noviça inspiração do seu trabalho o fidalgo da torre.
Desde o Natal, o relho, que durante anos de compostura e ordem se emborrachava sempre aos domingos com a algaria e com a pachorra, começara a tomar 3 e 4 vezes por semana bebedeiras desabridas, escandalosas, em que espancava a mulher, atroava a quinta de berros e saltava para a estrada, esgadelhado de varapau, desafiando a quieta aldeia. Por fim, uma noite em que Gonçalo, à banca, depois do chá, laboriosamente escavava os fossos do paço de Santa Irneia, de repente a Rosa, cozinheira, rompeu a gritar: "Aqui dá o rei contra o relho!" E, através dos seus brados e dos latidos dos cães, uma pedra, depois outra, bateram na varanda venerável da livraria. Enfiado, Gonçalo Mendes Ramires pensou no revólver. Mas justamente nessa tarde o criado, o Bento, descera aquela sua velha e única arma à cozinha para desenferrujar e arear. Então, atarantado, correu ao quarto, que fechou à chave, empurrando contra a porta a cômoda com tanta desesperada ansiedade que os frascos de cristal, um cofre de tartaruga, até um crucifixo tombaram e se partiram. Depois gritos e latidos findaram no pátio, mas Gonçalo não se arredou nessa noite daquele refúgio bem defendido, fumando cigarros, ruminando um furor sentimental contra o relho, e quem tanto perdoara, sempre tão afável tratara, e que apedrejava as graças da torre. Cedo de manhã convocou o regedor. A Rosa, ainda trêmula, mostrou no braço as marcas roxas dos dedos do relho, e o homem, cujo rendamento findava em outubro, foi despedido da quinta com a mulher, a arca e o catre. Imediatamente apareceu um lavrador dos Bravais, o José Casco, respeitado em toda a freguesia pela sua seriedade e força espantosa, propondo ao fidalgo arrendar a torre. Gonçalo Mendes Ramires, porém, já desde a morte do pai, decidira elevar a renda a 950 mil réis. E o Casco desceu as escadas de cabeça descaída. Voltou logo ao outro dia, percorreu mediamente toda a quinta, esfarelou a terra entre os dedos, esquadrinhou o corral e a adega, contou as oliveiras e as cepas e, num esforço em que lhe arfaram todas as costelas, ofereceu 910 mil réis. Gonçalo não cedia, certo da sua equidade. O José Casco voltou ainda com a mulher, depois num domingo com a mulher e um compadre, e era um coçar lento do queixo rapado, umas voltas desconfiadas em torno da eira e da horta, umas demoras sumidas dentro da tulha, que tomavam aquela manhã de junho intoleravelmente longa ao fidalgo, sentado num banco de pedra do jardim, debaixo de uma mimosa, com a Gazeta do Porto. Quando o Casco, pálido, lhe veio oferecer 930 mil réis, Gonçalo Mendes Ramires arremessou o jornal, declarou que ia ele, por sua conta, amanhar a propriedade, mostrar o que era um torrão rico, tratado pelo seu saber moderno, com fosfatos com máquinas. O homem de Bravais, então, arrancou um fundo suspiro, aceitou os 950 mil réis. À maneira antiga, o fidalgo apertou a mão ao lavrador, que entrou na cozinha a enxugar um largo copo de vinho, esponjando na testa, nas cordaveias rijas do pescoço, o suor ansiado que o alagava. Mas, como entulhada por esses cuidados, a veia abundante de Gonçalo estancou, não foi mais que um fio arrastado de turvo. Quando, nessa tarde, se acomodou à banca para contar a sala de armas do paço de Santa Irneia por uma noite de lua, só conseguiu converter sabilmente numa prosa aguada os versos lisos do tio Duarte, sem relevo que os modernizasse desse majestade senhorial ou beleza saudosa àqueles maciços muros onde o luar, deslizando através das rechas, salpicava centelhas pelas pontas das lanças altas e pela cimeira dos morriões. E desde as 4 horas, no calor e silêncio do domingo de junho, labutava empurrando a pena com um lento arado em chão pedregoso, riscando longo, rancorosamente a linha que sentia deselegante e molde, ora num rebuliço a sacudir e reenfiar sobre a mesa os chinelos de marroquim, ora imóvel e abandonada à esterilidade que o tratava, com os olhos esquecidos na torre, na sua dificílima torre, negro entre os limoeiros e o azul, toda envolta no piar e esvoaçar das andorinhas. Por fim, descoroçoado, arrojou a pena que tão desastrosamente emperrara, e fechando na gaveta, como uma bancada, o volume precioso do bardo. Irra, estou perfeitamente entupido. É este calor, e depois aquele animal do casco, toda a manhã, ainda releu, coçando sombriamente a nuca, a derradeira linha rabiscada e suja.
Na sala altaneira e larga, onde os largos e pálidos raios de lua, largos, e os pálidos raios, os eternos pálidos raios, também este maldito castelo tão complicado, e este do troquezindo que eu não apanho, não tão antigo, enfim, um horror. Atirou num repelão a cadeira de couro, cravou com furor um charuto nos dentes e abalou da livraria, batendo desesperadamente a porta, num tédio imenso da sua obra, daquelas confusos e heredados passos de Santa Irneia e dos seus avós, enormes, ressoantes, chapeados de ferro e mais vagos que fumos. Fim do capítulo 1 da Ilustre Casa de Ramires, de Eça de Queiroz.